E nesse bloco um pouco de informação para você que nos acompanha. Nós vamos abordar um assunto da atualidade, o bullying. E através da doutora Anisa Furtado, você vai saber tudo o que é necessário para obter essas informações. Prazer estar com você, Anisa, mais uma vez no nosso programa. Prazer é todo meu, Rômulo. Bem feliz de estar aqui com você novamente e tratar de um assunto tão importante, né? O bullying. Embora seja um assunto, o bullying aconteça, sempre aconteceu, né, na história do ser humano, mas é um tema bem atual que agora sim estão realmente diagnosticando problemas e até mesmo dificuldades que as crianças têm através do bullying. É verdade, Rômulo. No Brasil, de uma forma mais específica, desde os anos 90, esse tema vem sendo estudado de uma forma mais clara, mais abrangente. E o bullying, ele vem, se fala muito entre as crianças, em escola, mas na verdade ele vem cada vez mais crescendo em outras áreas também. Então é muito importante que a sociedade ela fique atenta a isso, né? O bullying nas escolas, nas empresas, nos grupos sociais, com adolescentes, com adultos. Então o bullying ele precisa, né, ser tratado, ser cuidado, e é um comprometimento de todos. Não é um comprometimento só da família, ou só da escola, ou só da empresa. As pessoas precisam se relacionarem realmente para enfrentarem, né, para cuidar realmente desse fenômeno que está trazendo tantos problemas, tantos incômodos, infelicidades, traumas, enfim. Isso é muito claro isso, tá? Para iniciar esse bate-papo, nada melhor para saber o que vem a ser o bullying. O bullying, assim, acho que todo mundo sempre fala isso quando é perguntado, não tem uma tradução para a língua portuguesa. Eu acho que é importante entender o bullying como qualquer atitude que fira o direito do outro, que prejudique essa pessoa de alguma forma. E a base do bullying, ela está muito relacionada a quê? A não aceitar as diferenças, né? Então, assim, a criança que não aceita uma outra criança que é diferente dela, que tem um cabelo diferente, que tem um status social diferente, enfim, todo o fenômeno do bullying está sempre ligado a isso. Então, assim, ou a pessoa é igual a mim ou eu não aceito, eu rejeito. Então, por isso que eu falo que todos nós da sociedade precisamos, né, enfrentar essa questão, porque a criança precisa ser educada desde casa, desde pequena. A escola, ela precisa detectar quando esse fenômeno está acontecendo, porque vai estar ali constantemente com essa possibilidade de acontecer. E é preciso agir, né? Não precisa se ter uma ideia, vai passar, isso é coisa de criança, enfim. É coisa de criança, mas que precisa ser orientado, porque senão pode se tornar em algo mais sério, como nós estamos vendo hoje adolescentes, né, adultos que ferem, que machucam, enfim, que transformam às vezes a vida de uma família num verdadeiro mal-estar. Então o bullying realmente vem a ser isso, qualquer atitude, né, qualquer ato que venha ferir essa pessoa psicologicamente, né, principalmente a questão do bullying vem no sofrimento emocional, no sofrimento psicológico. Então esse é o grande ponto, né, do bullying, da definição seria isso. Eu ia perguntar para você a faixa etária, mas como você comentou, tanto crianças como adultos, mas é mais comum o comentário em cima de crianças e adolescentes, estou certo? Tá certo. Os comentários, o enfoque hoje está maior em crianças, né? Talvez até em adolescentes. Também eu acho que está chegando já aí nesse mesmo número, digamos. Mas existe muito na fase adulta, principalmente no ambiente de trabalho, né? Ou mesmo em grupos esportivos, isso é muito comum. Então, às vezes as pessoas nem sabem que estão sofrendo isso por achar que bullying só criança sofre, né? Então, é preciso que esse conceito ele esteja consciente na vida das pessoas, para que elas saibam se defender, né? E principalmente saibam prevenir, né? Prevenir suas crianças, seus adolescentes, enfim, seus amigos. Precisa se conversar muito sobre isso. E voltando um pouquinho nessa questão, o principal passo é admitir as diferenças. Somente na sociedade em que se admite as diferenças, a tolerância ela pode ser maior. E o fato, assim, você respeitar a diferença não quer dizer que você vai vivenciar aquela diferença, mas você não tem o direito de prejudicar alguém que é diferente a você, né? Se eu não uso bebida alcoólica e alguma pessoa usa, eu tenho todo o direito de não usar, mas eu não posso discriminar essa pessoa ou tratar essa pessoa mal pelo simples fato, né, dela consumir. Então é mais ou menos isso. Cada um precisa reconhecer o seu espaço, realmente as suas identificações, mas reconhecendo também a necessidade desse respeito mútuo, né? Muito importante. E Elisa, principalmente nas crianças que está, né, acontecendo toda aquela formação para o futuro, o que pode acarretar a criança que sofre o bullying e não é detectado isso dentro de uma escola?
É isso, muito boa a sua pergunta, assim, Rômulo, porque futuramente essas crianças se tornam adolescentes ou adultos. E quando isso não é trabalhado na infância, não é cuidado, alguns desses traumas se transportam em comportamentos que muitas vezes não são positivos, como uma agressividade em alto grau, uma timidez também elevada, né, um isolamento social elevado, enfim. São vários os comportamentos que podem ser resultantes desse bullying que não foi bem acolhido ou bem tratado. Então, eu escuto muito assim, antes não tinha isso, os adultos cresceram sem ouvir, por que agora tem? Não é que não tinha, você bem falou isso no início. Tinha, mas não era comentado. E hoje muitos adultos sofrem por questões que foram vividas na infância dessa ordem. Então, assim, acho que agora as pessoas estão mais abertas para essa questão da psicologia, do comportamento, da importância da saúde emocional. Essa é a diferença. Não que não existia. Então, se essa criança, se esse adolescente, ele não é cuidado, ele não é escutado, ele não é acolhido, pode sim ter resultados bem difíceis em faixa etária posterior, às vezes com relacionamento com os próprios filhos depois, enfim, na constituição da própria família. Então são muitas possibilidades de resultados, mas que realmente podem acontecer. Como também tem gente que enfrenta melhor. Claro, o ser humano ele é diferente, falamos aqui de diferença. Então, para alguns, uma atitude vai ter, né, um determinado resultado, para outro, um resultado menos intenso, mas a verdade é que de alguma forma se manifesta, né? A questão dessas doenças, né, que pode causar. Você comentou da timidez, da questão de agressividade, mas hoje, digamos, a criança está sofrendo esse bullying no colégio, não comenta com ninguém, a direção do colégio não percebe, mas pode acarretar até mesmo uma depressão atualmente? Porque hoje é muito também comentado depressão no caso de criança, coisa que nós não víamos falar há um tempo atrás. É verdade, com certeza. A depressão infantil, ela pode ser desde o isolamento como agressividade também. Então, esses sintomas, se a criança mudou o comportamento de uma forma repentina, então, se até a criança era comunicativa, ela, né, falava bem, brincava e de algum tempo para cá mudou, precisa ser investigado, né? O que está acontecendo, tanto na família como na escola. Então, realmente, a criança ela pode já ter a questão do isolamento, da agressividade, essa afetividade dela às vezes muda com os pais ou com outras crianças. Então, é sempre estar observando o teu filho, né? Claro que às vezes um dia você está mais feliz, às vezes outro muda, mas quando essa mudança ela é contínua, ou seja, realmente está demorando, então você precisa verificar. E no caso das crianças, a família e a escola precisam ser parceiras. Ninguém vai resolver sozinho o problema. Porque vamos supor, se na família, a família está lá trabalhando, conversando com os filhos, enfim, e a escola não toma providência desses acontecimentos que acontecem no contexto escolar, essa família vai estar limitada, né? Poxa, eu dou limite aos meus filhos, eu trabalho com eles, mas na escola acontece o bullying, né? Enfim, a escola não faz nada. E vice-versa. Se a escola faz todo um trabalho e chega em casa e tem um pai que critica, que discrimina as pessoas, como que essa criança, né, vai potencializar esse trabalho? Então, realmente, tem que ter uma parceria. Não adianta a escola jogar só a responsabilidade para a família e nem a família para a escola. Tem que ter realmente uma integração para que haja resultados, né? Essa questão do bullying também vem um pouco do comportamento, como você acabou de citar, de dentro de casa. Se ela vê o pai fazendo, ela se acha no direito de fazer também com seus amigos. Com certeza. É muito comum você escutar crianças, né, que repetem assim, a fala do pai ou da mãe. Meu pai acha isso, minha mãe pensa que a pessoa que é assim não é boa. Então, tem que ter muito cuidado. É essa formação mesmo familiar que muitas vezes vai determinar como o teu filho vai ou não conviver com as outras pessoas, né? Então, o limite também é muito importante. Por quê? Não vamos confundir o bullying com a falta de educação, que hoje é muito isso. É a mesma questão da hiperatividade, que é um outro tema, né? Mas às vezes hoje, tudo é hiperatividade. Não, vamos ter calma. Essa criança é hiperativa, ela não tem limites, né? Porque às vezes hoje a vida é mais corrida, os pais ficam menos tempo, sei lá, muita internet, muita comunicação, e às vezes acaba correndo esse risco, né? Então, os pais hoje que têm menos tempo com os filhos, eles precisam qualificar esse tempo, que é possível, não precisa ter várias horas, talvez juntos, mas o tempo que tiver, ele precisa dar muito amor e muito limite também, porque às vezes fica a culpa de não estar muito tempo junto e só dá amor e faz tudo e o limite fica por último. E aí esse filho, né, cresce nesse espaço
sem educação. Já é bullying, né? É verdade. Então tem que primeiro fazer a avaliação, né? O que é. Bem o seguinte, a criança é mais difícil de detectar isso, mas através dessas mudanças do comportamento que eu posso perceber que pode estar acontecendo isso? Pode perceber, e aí dependendo, você faz uma avaliação, se for necessidade de ir para um profissional, né, para fazer uma avaliação mais detalhada, porque eu vejo assim, Rômulo, é um assunto muito delicado, muito sério, e ninguém simplesmente pode sair diagnosticando bullying, hiperatividade, depressão infantil. É preciso fazer uma avaliação detalhada com um profissional, né, competente, de confiança, para tomar as devidas, né, assim, atitudes, enfim. Então, o grande passo é isso, é saber primeiro o que realmente está acontecendo e não o que eu penso que está acontecendo, né? Então, essa comunicação é fundamental. Percebido que está acontecendo bullying, existe um tratamento, é necessário um acompanhamento? Como que funciona isso? Então, se esse bullying, se essas atitudes já geraram um mal-estar muito grande para a criança e essa criança precisa passar por um tratamento, é importante. Mas é importante também cuidar da causa. Ou seja, se é na escola que está desenvolvendo isso, eu preciso trabalhar com todas essas crianças envolvidas. Porque senão nós vamos cair naquela mesma questão. Eu trabalhei, o meu filho foi para o consultório, fez terapia, ficou bem, mas chega numa escola em que tem todo esse contexto e que ninguém toma nenhuma providência. Então, é muito importante trabalhar com todos que estão envolvidos. Tanto quem sofreu o bullying, como quem praticou. Né? E às vezes quem pratica já sofreu também, então eu acho que tem que fazer um trabalho preventivo. Tem que se falar de bullying na escola, com muitas palestras, com muitas vivências, antes que aconteça. Porque muitas vezes as escolas ficam assim, não, na minha escola não acontece, então eu nem falo sobre isso. Então, que bom que não acontece, mas vamos falar, vamos explicar para que, né, assim, a possibilidade de acontecer seja a menor possível, né? Então, na tua opinião, para finalizar esse bate-papo, vai um pouco da consciência também dos colégios, de fazer esse trabalho, mesmo como você falou, não existe aqui, mas vamos prevenir, vamos levar informação para essas crianças, até mesmo porque existe hoje, né, trabalhos como você faz aqui, voltados, né, para o público infantil. Claro, com certeza. Não vamos ter medo de falar sobre bullying, porque assim, né, Rômulo, quanto mais medo nós temos de alguma coisa, mais forte fica. Então vamos enfrentar de uma forma natural, vamos mostrar para nossas crianças o que é, quais são as consequências, né, e saber que eles podem, né, não fazer bullying. Então, isso é assim, para mim é central, né? Uma ideia central. E que as escolas abracem também essa ideia, que as famílias abracem, porque ninguém faz nada sozinho. O psicólogo não vai fazer, não adianta, pode ser o melhor psicólogo do mundo, não vai resolver sozinho, se a família não estiver comprometida, se a escola também não estiver alinhada. Então, acho que é uma luta, uma causa de todos, né? Não só de uma pessoa. É um trabalho, como você diz, multidisciplinar, né? Vai da casa, a escola, a psicóloga, todos aliados para melhorar. É um trabalho árduo, mas eu acho que os resultados, os frutos são muito, muito bons, assim. E as nossas crianças, elas merecem, né? Eu acho que é isso aí. E vamos cuidar também dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, que os adultos não tenham medo nem vergonha de falar sobre isso quando se sentirem, né, que estão vivenciando essa questão do bullying. Precisamos falar mesmo, né? Então fica aí um pouco mais sobre bullying, lembrando que você quer tirar informações, temos aí o contato da Nisa e ela que faz um trabalho, além aqui no consultório, também um trabalho empresarial, que em breve nós vamos estar comentando um pouco mais. Eu queria o seu contato para quem está nos acompanhando. Tá, então meu contato pode ser através do telefone 3225-5052 ou 9935-4300. Nisa, prazer revê-la e uma boa semana. Igualmente, Rômulo, obrigada.